Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra Nação. Essa semana vocês estão me dando trabalho para fazer a apuração do Mengão Queridão. Essa semana tá sendo puxado. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito da situação do técnico Tite, que tem muita gente me mandando mensagem falando que virou novela e tal, e também a situação do Bruno Henrique, que é outra novelinha aí que tá rolando, e aí tem um monte de diz que me diz e tal, papapá. Bom, antes de mais nada, apenas dois recadinhos. Primeiro, se você curte o nosso trabalho, se você gosta de verdade do nosso trabalho, não deixa de dar o like, não deixa de comentar nos nossos vídeos, não, tá? É importante pro YouTube entender que vocês gostam do nosso canal, continuar nos recomendando e continuar nos deixando vivo aqui na plataforma. Sem o seu like, sem a sua inscrição, sem o seu comentário, o canal vira um canal fantasma. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver, mas não gosta de comentar. E eu pouco peço aqui também, eu não gosto de interromper o vídeo pedindo like, pedindo inscrição, pedindo comentário. Mas é importante, nação. Se vocês não comentarem, não deixar o like, não se inscreverem, vira um canal fantasma e o YouTube entende que tem um pouco de visualização, mas não há interação, então o YouTube não recomenda e a gente fica perdido aqui nessa bolha que se chama YouTube e a gente acaba ficando desmotivado, tá? Bom, o segundo recadinho que eu quero dar para vocês é sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em realizar a liberação do seu FGTS. Então, se você tá precisando daquela graninha extra e tem o seu FGTS retido, pô, tá dando mole, liga hoje mesmo pra galera da Mais Ágil para fazer isso, para entrar em contato, basta clicar no link que tá aqui no comentário fixado e hoje mesmo os caras vão te atender e já vão começar as tratativas para você poder receber essa graninha extra. Dá mole não, tá? Na Mais Ágil eu confio e recomendo para vocês. Agora vamos falar só de Mengão Queridão. Vamos começar falando do técnico Tite. Ontem o GE confirmou a informação que a gente já tinha trazido para vocês. E aí eu quero deixar algumas situações bem claras. Primeiro, pessoal, quando eu reclamei aqui no canal sobre o acontecido, tem algumas pessoas achando que eu reclamei dos créditos. Eu não quero crédito de nada, eu não me importo nem um pouquinho se alguém reconheceu que eu fui o primeiro, o segundo ou o último a trazer a informação. Eu não reclamei disso, eu reclamei da falta de respeito, porque lá no SBT Rio e o Manja não é o Benja, tá? Tem muita gente achando que o Manja é o Benja. O Manja é aquele jornalista que saiu da ESPN, tá ligado? Aquele mais ranzinza e tudo mais. É ele que é o Manja. O cara lá do SBT Rio e o Manja foram desrespeitosos, dizendo que eu menti, que era balela, que era mentira minha e que eu tava querendo criar crise no Flamengo. Isso foi uma falta de respeito. Não se trata, colegas de profissão, assim. Então eu só reclamei da falta de respeito. Eu não quero crédito de nada, nunca quis. Eu não gosto crédito pra mim e reconhecimento pra mim eu quero de vocês. E diga-se de passagem, eu me senti muito abandonado por algumas pessoas que estão sempre aqui no canal. Mas enfim, águas passadas não movem moinhos, era só para esclarecer, tá? A informação que eu havia trazido há mais de um mês é que o Flamengo negociava firme com o Tite e não pensava em outro nome para poder trazer como técnico do Flamengo. Ontem o GE trouxe a informação de que o Flamengo finalmente fechou com o Tite e tá tudo certo. Hoje já começam informações daqui, informações dali. Ah, porque o Tite trata com cautela, o staff do Tite não trata que tá fechado. Ah, porque isso que... Gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês. O Flamengo não joga no meio de semana. O Flamengo só vai jogar contra o Corinthians no sábado às 21 horas. Então a imprensa sabe que o grande movedor de notícias do Brasil é o Clube de Regatas do Flamengo. Então os caras precisam inventar alguma história para poder ter cliques, para poder ter views até chegar o jogo do Flamengo. Então, gente, tudo tá dentro do planejado com o Flamengo. Segundo eu apurei, as coisas podem mudar, mas segundo eu apurei, o Flamengo tá mesmo fechado com o Tite, as coisas estão certinhas, só que o Flamengo deixou vazar essa informação proposital pra galera já ir amaciando a carne, já tem corintiano chamando o Tite de traíra e tudo mais. Agora, gente, se você é um dos maiores treinadores do Brasil, você vai escolher ir pra onde? Pro Corinthians sem dinheiro e com um sub-85 grande, ou pro Flamengo que montou uma proposta que eu fui aí sim eu fui o primeiro a falar com vocês. Hoje começou a sair num montão de lugar, mas aqui no canal você já tinha ouvido comigo. O Flamengo montou uma proposta e mostrou ao Tite de plano de investimento em jogadores do ano que vem de valores altíssimo. Altíssimo. O Tite adorou. Então o Tite praticamente vai poder lidar com uma nova seleção no Flamengo.
Então, como não tem notícia nova para falar sobre o Tite, e o Tite é uma coisa que faz a nação rubro-negra parar para prestar atenção, os caras estão lá fazendo aquele carnaval e tal, mas não há novela. Pelo que eu apurei, não há novela. Tá tudo resolvido entre Flamengo e Tite. O Flamengo vai apenas aguardar o final de semana chegar, passar o jogo do Corinthians para poder anunciar o Tite. Não mudou nada. Pelo que eu apurei, não é 2,5 milhões de reais por mês. É 2 milhões de reais por mês, Tite e comissão técnica, tá bom? Isso foi o que eu apurei. Com relação ao Bruno Henrique, o Flamengo já voltou a negociar com o Bruno Henrique. Eu tenho falado com vocês a respeito dessa negociação e uma coisa me chamou a atenção. Eu recebi várias mensagens hoje com uma suposta informação de que o Palmeiras teria oferecido 25% a mais do que o Flamengo ofereceu do Bruno Henrique. Nação, eu tenho o salário de todos os jogadores, mas eu não gosto de ficar expondo o salário de jogadores não. Mas nesse caso, eu vou precisar mostrar para vocês entenderem o que é que está acontecendo no caso do Bruno Henrique. A informação, então, que saiu é que o Palmeiras ofereceu 25% a mais para o Bruno Henrique, ok? Então vamos fazer essa continha. Bom, o Bruno Henrique ganha aproximadamente, nação, um salário de R$1.200.000 por mês. Só que esse salário de 1,2 milhões de reais por mês, ele é embutido com várias situações, ou seja, é 1,2 milhões de reais por mês, mas há cláusulas no contrato do Bruno que estipulam o seguinte: se ele fizer certo número de gols por mês, por trimestre, por semestre, vai acrescentando no salário dele. Tanto é que no ano passado o jogador que recebeu o salário mais alto do elenco foi o Brunão, por causa desse monte de cláusula que existe, que acaba colocando o Bruno como um dos maiores salários do elenco. Mas vamos lá, o salário fixo dele é aproximadamente 1,2 milhões de reais. Aí, nação, a proposta do Flamengo, que o staff dele não gostou, achando que é uma proposta muito pequena, é de 1,5 milhões de reais. Essa proposta já foi negada pelo Bruno Henrique, ele não quer isso. Mas foi a proposta que o Flamengo botou na mesa por enquanto. 1,5 milhões de reais por mês. Bom, vamos lá. Com as cláusulas de premiação, que segundo eu levantei, no contrato do Bruno tem cláusula por gols marcados por jogo, assistências por jogo, participação diretas em gols, minutos jogados, jogos como titular, convocação para a seleção brasileira. Esses valores todos podem dar ao Bruno Henrique um total de 2,5 milhões de reais em salários. É claro, esse valor, pessoal, ele, segundo me explicaram, tá? Ele é cumulativo. Ou seja, o Bruno só vê o dinheiro disso tudo que ele alcançou no final do ano. Então ele faz o ano inteiro. Chegou no final do ano, eles pegam todas as cláusulas que tem no contrato do Bruno Henrique, somam e pagam o Bruno Henrique à vista. Então o salário dele passaria a ser 1,5 milhões de reais por mês. Esses 2,5, o incremento só viria no final do ano, numa bolada grande que o Bruno Henrique ganharia. Aí se você pegar a bolada grande do final do ano, mais o que ele ganhou durante o ano, e fizer uma média pelos 12 meses, nós vamos encontrar 2,5 milhões de reais por mês. Assim me explicaram que funciona o salário dos jogadores. E esses valores de gols marcados por jogo, assistência por jogo, participações diretas em gols, minutos jogados, jogos como titular e convocação para a seleção, os valores que são pagos ao Bruno Henrique são mais altos do que os valores pagos ao Everton Ribeiro, ao Arrascaeta, ao Gabriel Barbosa, que formam aí o quarteto que mais recebem do Flamengo, entenderam? Então, assim, no final de 2024, o Bruno poderia receber a bagatela de 2,5 milhões de reais se fizer a média durante os 12 meses do ano. Beleza? Sem o 13º nem nada. Beleza? Ok. Segundo saiu na imprensa, e aí, como sempre, eu tomo o maior cuidado. Não tô desmentindo ninguém, não tô falando que não é assim, apenas estou explicando detalhadamente a situação do Bruno, tá bom? E aí, a gente fica sabendo mais tarde se o Palmeiras fez ou não fez tal proposta. Vamos lá. Segundo o que saiu na imprensa, a proposta do Palmeiras é de um salário 25%
maior que o salário que o Flamengo está oferecendo. Isso daria algo em torno aí de 3.125.000 reais. É tanto número que eu até me perdi aqui. 3.125.000 reais por mês. O Dudu, que é o maior salário da América do Sul, recebe do Palmeiras 2,7 milhões de reais. O Bruno Henrique, segundo saiu na imprensa, com 25% a mais de salário, receberia 3,125 milhões de reais por mês. Será que o Palmeiras tem essa grana toda mesmo para colocar no Brunão? Merecer, ele merece pra caraca. Mas será que o Palmeiras tem 3,125 milhões para pagar no Brunão, como estão falando aí? 25% a mais do que o Flamengo? É muita grana. Tia Leila tá apostando tudo no Bruno Henrique mesmo, né? Enfim, eu não tenho a confirmação de que o Palmeiras está oferecendo essa fortuna pro Bruno Henrique, esses 25% a mais. Eu não ter essa informação não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que ela não seja desta maneira como está sendo falado pela imprensa. Eu apenas não tenho essa informação, até porque eu não cubro o Palmeiras, eu cubro o Flamengo e pouco tenho contato lá com dirigentes palmeirenses. Então eu não posso dizer que sim, que não. Só que o Palmeiras tem que ter bala na agulha. E vamos lembrar um detalhe, isso tudo que eu passei aqui para vocês, todos esses valores aqui, foram valores que o Bruno Henrique não aceitou. O Flamengo já retomou as negociações com o Bruno, porque já viu que um dos caminhos para o fracasso nas eleições do ano que vem é não renovar com o Bruno Henrique. Portanto, enquanto a gente conversa aqui, há tratativas entre o empresário e o staff do Bruno Henrique e a diretoria rubro-negra, o que pode nos levar nos próximos dias a um desfecho sobre essa situação. Eu nem coloquei aqui a questão do tempo de contrato, porque o Palmeiras teria oferecido 3 anos, 2 anos com mais um de extensão, e o Flamengo teria oferecido 2, tá? E não mais 2 mais 1 de extensão como o Palmeiras. Porque a questão do tempo de contrato, se no final das contas for isso que pegar para a renovação do Bruno, o Flamengo vai renovar rapidaço, tá? Então agora eu vou continuar acompanhando para trazer para vocês. Sobre Tite, o que está saindo na imprensa hoje, com todo respeito aos colegas, carinho, amor, de verdade, o que eu tenho é o seguinte: o Tite está fechado com o Flamengo, salário é 2 milhões, ele, comissão técnica, 2 milhões de reais por mês, a informação que eu tenho, tá? Também não quer dizer que é a mais correta de todas, a informação que eu tenho é que não é 2,5, é que é 2 milhões de reais por mês, ele e a comissão técnica, e tá tudo certo, que não tem problema nenhum, que o contrato ainda não foi assinado, e quando o contrato não é assinado, tudo pode acontecer, mas verbalizado está. Eles estão esperando só passar o jogo contra o Corinthians, e eles estão tentando passar o seguinte: nós não queremos que passe o jogo do Corinthians, nós queremos chegar na data FIFA. Mudou, sacou? E com relação ao Bruno Henrique, os caras retomaram as negociações, mas os valores são aproximadamente esses que eu passei para vocês. Tem centavos, tem mil, que a gente não consegue saber nos meandres, mas é mais ou menos isso daí que tá rolando com o Bruno Henrique. Valeu? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva, fala para os seus amigos da existência do Resenha Rubro-Negra. É importante a gente crescer esse canal, sabe? Eu tenho uma expectativa muito boa com o Resenha. Então ajuda a gente, ajuda. Uma maneira da gente permanecer aqui é você nos ajudando. Eu sentindo que tem apoio de vocês através dos comentários, dos likes e do número de inscritos. Eu sentindo que vocês estão nos movimentando, eu passo a acreditar que a gente é importante para vocês de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações. O Rubro-Negras, comenta, nação, comenta bastante.